Ok, pessoal, estou aqui novamente agora para falar de subespaços vetoriais. Então veja bem, subespaço vetorial, vamos para a definição. Então seja S um subconjunto não vazio, tá, de um espaço vetorial V, S é um subespaço vetorial de V, se S é também espaço vetorial com as mesmas operações definidas em V. Então observa, subconjunto, subespaço. Tá, então subespaço é um subconjunto do espaço vetorial. Tá? Então, como S está contido em V, todas as propriedades da definição são verificadas, pois todos os vetores de S são também vetores de V. Né? Por isso, para que S seja um subespaço vetorial de V, basta que duas propriedades também se verifiquem. E quais são? Tá? A gente vai considerar a primeira, dados dois vetores, U mais V pertencente a S, tá? Ou melhor, dados dois vetores, U e V pertencente a S, U mais V vai pertencer a S também. E o segundo, alfa vezes U pertence a S, ou seja, para todo alfa real, todo escalar real, e para todo vetor U pertencente a S, o produto alfa vezes U, tá, tem que pertencer a S. Então, vamos lá, verifique se S com as operações usuais é um subespaço vetorial de V. Então vamos pegar nesse caso aqui, tá? Subespaço S, tá? Das matrizes 0, x, y, x mais y, né? Matriz 2×2 pertencente à matriz 2×2, tá? Com x e y pertencente a R. Tá? Então esse é o subespaço e V, tá? O subespaço real formado por todas as matrizes 2×2. Ora, vamos fazer o seguinte, vamos tomar tá? Essa matriz aqui, tá? 0, x1, y1, x1 mais y1, e vamos tomar A2, 0, x2, y2, tá? E x2 mais y2. Então essas seriam os dois vetores, tá? Pertencentes a S. Vamos ver a soma deles como é que fica. A1 mais A2, eu somo eles dois, tá? Olha o que acontece, soma essa coordenada com essa, dá 0. Somo x1 com x2, fica x1 mais x2, y1 com y2, fica y mais y2. E soma aqui, ó, x1 mais x2 mais y1 mais y2. Então observa que é da mesma forma. Da mesma forma aqui. Então eu vou dizer, tá, que satisfaz essa propriedade. Vamos ver a outra aqui. Alfa vezes U pertence a S. Ora, alfa vezes A vai ser igual a alfa vezes a matriz com essas coordenadas. Quando eu multiplico, eu fico com alfa 0, dá 0. Alfa vezes x, alfa vezes y e alfa vezes x mais y. Quando eu desenvolvo, eu chego a essa matriz aqui, tá? Eu chego a essa matriz que ela tem a mesma forma da matriz, tá, que eu estou procurando. Então qual é a conclusão? Isso realmente é um subespaço vetorial. Então, continuando aqui, tá? Verifique se S com as operações usuais é um subespaço vetorial de V. Então quem é S? Tá? Seria esse conjunto aqui, tá? O vetor x, coordenada x e x mais 1 com x real. Tá? O espaço vetorial seria o R2. Então vamos ver se esse subconjunto aqui, tá, é um subespaço vetorial de R2. Então vamos lá, a primeira propriedade a ser verificada, U mais V vai pertencer a S para qualquer vetor U e V, tá, que pertençam a S também. Então eu vou chamar o seguinte, vou chamar o vetor U de coordenada x1 e x1 mais 1, e vou pegar o vetor 2 de coordenada x2 e x2 mais 1. Vou fazer a soma. Quando eu fizer a soma, o resultado também tem que ser da mesma forma. Então aqui, ó, como é que fica? Quando eu pegar esse vetor U e somar com esse vetor 2. Então, para a primeira coordenada eu vou ter x1 mais x2. E para a segunda coordenada eu vou ter x1 mais 1 mais x2 mais 1. Vai ficar o que? x1 mais x2, tá? A primeira coordenada, e a outra é x1 mais x2 mais 2. Observa que não é a mesma forma, tá, que esse aqui, olha. Que esse aqui são duas unidades a mais, esse aqui só é uma. Então, isso daí não é um subespaço vetorial de V.
Tá? É importante destacar aqui, o conjunto formado apenas pelo vetor nulo de um espaço vetorial V é um subespaço vetorial de V, tá? Qualquer que seja o vetor nulo. Outra coisa, o subespaço zero, tá? É chamado de subespaço nulo. Qualquer reta do R2 que passa pela origem é um subespaço vetorial do R2. Qualquer reta do R3 que passa pela origem é um subespaço vetorial do R3. E qualquer plano R3, tá, que passa pela origem é um subespaço vetorial do R3. Tá? Qualquer plano ou qualquer reta. Também tem a questão dos subespaços triviais. Tá? Então, subespaços vetoriais do R2. Então, triviais. Eu tenho o próprio R2, é um subconjunto dele mesmo, e o vetor nulo de coordenadas 0, 0. E os não triviais seria o conjunto da forma S, tá? Dos pares ordenados x e y pertencentes a R2, tal que a x mais by igual a 0, ou seja, as retas que passam pela origem. Com relação aos subespaços vetoriais do R3, eu tenho que os subespaços triviais são o próprio R3, tá? E o vetor nulo de coordenadas 0, 0, 0. E os não triviais, qualquer subconjunto dos elementos x, y, z pertencentes ao R3, tal que a x mais by mais cz igual a 0, ou seja, retas e planos que passam pela origem. E aqui, subespaço vetoriais de um espaço vetorial V, triviais, é o próprio V, tá? Um subconjunto, um subespaço dele mesmo, e o nulo, e o nulo, né? E os não triviais, todos os outros são não triviais. Mas vamos ver aqui outro exemplo, tá? Verifique se S e quais operações usuais é um subespaço vetorial de V. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho S, tá? Que vai ser igual a o vetor de coordenadas x e x ao quadrado, tá? Porque x é real, tá? E esse espaço vetorial é R2, ou seja, verificar se esse subconjunto é um subespaço vetorial, tá? Do R2. Então, verificar primeiro aqui propriedade, tá? U mais V pertence a S, para todo U e V pertencente a S. Então, bora ver aqui. Vou chamar o vetor U de coordenadas x1 e x1 ao quadrado, tá? Semelhante a esse aqui, o vetor de coordenadas x2 e x2 ao quadrado e o vetor V. Vamos fazer a soma, U mais V. Quando eu fizer a soma, o que é que tem que acontecer? O resultado, tá? Tem que ser da mesma forma aqui. Então, quando eu somar x1 mais x2, tá? E aqui x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, o que é que eu tenho? A minha pergunta é, será que isso aqui é semelhante a esse? Tá? Não, né? Por que não? Por que a resposta é não? Porque esse elemento aqui, tá? Essa segunda coordenada aqui é o quadrado da primeira. E observa que essa segunda coordenada aqui não é o quadrado da primeira, tá? O quadrado de x1 mais 2 seria x1 ao quadrado mais 2 vezes x1 vezes x2 mais o quadrado de x2. Tá? Então não é um subespaço vetorial. Então vamos ver o 4 aqui. Tá? O subespaço formado pelos vetores pertencentes a R3, tal que y igual a x e z igual a menos x. E o espaço vetorial seria o R3. Então vamos ver aqui. Tá? A primeira propriedade da soma. Você pega dois vetores quaisquer, a soma deles pertence a S. Então o que eu vou fazer aqui? Olha. Como eu disse que y é igual a x e que z é igual a menos x, eu vou escrever dessa forma aqui. Para fazer a verificação da soma, eu vou chamar um U de x1, o vetor de coordenadas x1, x1 e menos x1. E vou chamar V o vetor de coordenadas x2, x2 e menos x2. Vou fazer a soma, o mais V, e o que é que eu vou ter? x1 mais x2 na primeira coordenada, x1 mais x2 na segunda coordenada, e menos x1 menos x2 na terceira coordenada, que vai me dar exatamente o que? O vetor de coordenadas x1 mais x2, x1 mais x2 e menos x1 mais x2. Observa, tá, que tem a mesma forma desse aqui inicial, então essa propriedade está satisfeita. A segunda propriedade, a propriedade, tá, que leva de produto por escalar, alfa real e o pertencente a S, alfa vezes U tem que pertencer a S também. Bom, quem é alfa vezes U? É alfa vezes esse vetor aqui, coordenadas x, x e menos x. Que vai me dar o que? Alfa vezes x e menos alfa vezes x. Observa que esse resultado aqui é semelhante a esse vetor, tá? Então eu posso dizer que essa segunda coordenada também está satisfeita. Então esse conjunto aqui,
tá? Ele é um subespaço vetorial do R3 realmente.